Boa noite, hoje é o vídeo 114 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e são 365 vídeos, então essa saga ela vai se terminar no dia 31 de outubro de 2025, uma forma de eu falar uma perspectiva da realidade, um tema, um assunto, uma reflexão, e lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje vai ser interessante, porque hoje eu queria fazer uma coisa diferente, estava conversando com uns amigos da faculdade, fazendo reflexão, e eu convidei eles para fazer uma reflexão comigo hoje, um vídeo em conjunto. E então temos dois amigos aqui, ele vai se apresentar agora, um deles. Já pode me Pode? apresentar? Tá, pode apresentar. Tá. E aí, gente, beleza? Nunca gravei vídeo, mas o vídeo do Senhor Sabedoria aí sempre escuto. E a gente sempre conversa aqui por Discord e tem, sei lá, ideias filosóficas aí, sempre fica debatendo. Então ele chamou a gente para participar e a gente tá aí agora. Vai É, conversar. é isso, é legal. E lembrando que, pelo menos, é minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela tá sempre mudando, e que Nossa hoje, também. do nosso amigo também, ele concorda, e que também hoje pode ser que seja essa interpretação, mas que talvez amanhã a gente já tenha outra. Tanto é que antes de nós conversar sobre esse tema, que hoje, acho que vocês já viram aí no título, vai ser sobre a pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow, acho que é assim que fala, não é? Isso, é isso aí. E a gente ia conversar um pouco sobre isso. E vamos ver o que vai dar, não sei. Mas acho que nosso companheiro aí ele vai iniciar, fazer uma introdução, explicar um pouco o que é, fazer um resumo, como se estivesse explicando para um nosso outro amigo que gostaria de ficar quieto. Você queria se pronunciar? Não quer. Então vai, pode começar. Bom, beleza. A gente estava conversando sobre a pirâmide de Maslow. Tipo, na verdade, a gente tava pensando num tópico para falar, né? Porque o amigo, o Senhor Sabedoria, chamou a gente para participar. E o tópico é pirâmide de Maslow. E a gente surgiu da ideia. Porque a gente ficava sempre conversando sobre como existem pessoas que não têm a oportunidade de entender completamente alguns tópicos, né? A gente nunca vai entender completamente os tópicos, mas que não pensam sobre, que vivem a vida repetitiva e sempre não tem a oportunidade de filosofar às vezes ou de pensar um pouco mais sobre a sociedade em geral, sobre como ela age com a sociedade, sobre como ela se vê e quais os motivos que ela age, por exemplo, por que ela age com raiva, ela nunca consegue fazer uma autorreflexão dela e nem uma reflexão sobre tudo que está à volta dela, entendeu? Ela vive, tipo, a pessoa vive no automático e não que isso seja um problema, mas é uma coisa boa você ter uma autorreflexão e uma reflexão ao redor. E a gente sempre conversa sobre isso. Eu acho que o Senhor Sabedoria já falou que ele lê a Bíblia com a gente aqui, né? E a gente começou a ler recentemente. E a gente tem muito pensamento de, tipo assim, a Bíblia, ela é um livro muito, muito, muito complexo. E muitas das coisas que são tratadas podem ser desvirtuadas, né? Se não tiver um raciocínio maior sobre o que esse tema está falando, tópico que, sei lá, a Bíblia está abordando ali, e que muita pessoa é influenciada, às vezes, não consegue entender verdadeiramente o tópico do livro maravilhoso que a Bíblia é, né? De sabedoria, de conhecimento e sabedoria. Sem falar sobre religião e tudo mais, mas a Bíblia traz um conhecimento muito, muito grande sobre o ser humano em si, né? E sobre o modo de viver e afim. E aí surgiu o tópico da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela basicamente ela é uma pirâmide, né? Como vocês podem imaginar. E ela é dividida em 5 tópicos, que é a base da pirâmide, que seria a fisiologia. E, na verdade, ela é conhecida como hierarquia de Maslow, hierarquia das necessidades de Maslow. Que é, tipo, as necessidades básicas do ser humano para ele viver. Para ele viver e só existir. Começar a viver. Então, ela é autoexplicativa, vocês vão entender. Ela é, assim, tópicos. O primeiro tópico é a fisiologia,
que seria tipo assim, comida, sono, excreção, reprodução, a reprodução por reprodução, entendeu? Sentimento de amor, enfim. Aí a pessoa inicialmente ela tá preocupada com isso, comer, dormir, água, respirar e excretar. Aí a partir do segundo tópico, que é o segundo degrau, ela vai para segurança, que é a segurança do próprio corpo, a integridade dela, a integridade do emprego dela, tipo o sustento dela, de recursos, então financeiro, se ela vai conseguir viver o inverno, por exemplo. Moralidade, a própria moralidade dela, então se ela não é uma moralidade um pouco mais elevada, que é de como as pessoas te veem, te enxergam, mas é a sua própria moralidade, a família, saúde e a propriedade, né? Propriedade, um lugar para ficar, para se estabelecer e afim. Aí o terceiro, que entra amor e relacionamento, né? Que daí vem amizade, intimidade sexual, que assim, na fisiologia ele trata como sexo como um instinto primitivo, né? Que é uma necessidade básica, teoricamente. E não com o amor, a intimidade sexual e enfim. Aí entra o quarto tópico, que daí já entra a estima, que é autoestima, confiança, conquista, respeito das outras pessoas. Daí você deixa de olhar somente o seu ciclo social, você começa a querer o respeito das outras pessoas, começa a respeitar os outros também e começa a ter essa interação social um pouco mais abrangente do que apenas essa pessoa aqui é meu amigo, é minha família, ela me ajuda, sei lá, a caçar ou falando um pouco mais primitivo, e ela começa a pensar num meio social assim, e conviver em sociedade da forma um pouco mais complexa, né? Que é com medos e inseguranças, diálogos sociais um pouco mais complexos com outras pessoas e afins. E aí, o último tópico é a realização pessoal, que seria a moralidade, né? Sobre o conceito de moralidade, às vezes, de como as pessoas, de como tratar as outras pessoas, de como ser tratado, questão de criatividade, espontaneidade, solução de problemas, aceitação dos fatos, tipo isso, entendeu? E seria um raciocínio um pouco mais elevado sobre o consciente, sobre a sociedade, sobre a vida, enfim. Aí entra tópicos de música, tópico de. Não sei, tópicos mais complexos, filosofia, política, entra nesse quesito. E aí a nossa conversa era essa dificuldade da sociedade entrar nessa discussão, né? E assim, e não é que ela não é que ela não a pessoa que ela tá no tópico de segurança, por exemplo, que ela tá preocupada com o emprego, preocupada com a moralidade, a família e a saúde, ela não consegue atingir esse nível de consciência, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de olhar para esse tópico, porque ela não tem preocupação com isso ainda. Tipo, ela não consegue se preocupar com isso porque ela está preocupada com coisas mais importantes, que no caso seria o emprego dela, por exemplo. Então, tipo, não é que ela não queira chegar nisso, que ela não queira entender, é que ela não pode, ela precisa se preocupar com coisas mais importantes, entendeu? Aí o nosso conversa foi assim, ainda bem que a gente conquistou, mas não fomos nós que conquistamos, né? Tipo assim, nossa família conquistou uma segurança o suficiente para que a gente consiga pensar nisso. Mas a maioria das pessoas não. E assim, é até hipocrisia a gente pensar que a pessoa não consegue ou não tem essa capacidade, mas e sim porque ela não existe meio possível muitas vezes para ela tomar esse tipo de ação, entendeu? E assim, eu falo isso sem nenhum tipo de ou preconceito ou coisa assim, é só uma visão de uma pessoa que não sabe nada e que tá pensando e analisou tipo a pirâmide de Maslow, o que a gente tava pensando, entendeu? É uma das possibilidades às vezes. Aí o Gabriel vai entrar com um tópico legal aí.
Exatamente. Você Não, corta aí, cara. 10 minutos. Isso, exatamente isso. É o que o nosso amigo aqui estava dizendo. É que é óbvio que na posição, na nossa perspectiva, nossa realidade, que a gente teve privilégios e tudo mais. E pode ser que em certos níveis, quando a pessoa não tem necessariamente tempo, ou ela tem tempo ocioso, são nos tempos ociosos e que nós estamos na solitude, né? Eu falei um pouco de solidão e solitude, que nós passamos a fazer uma introspecção e olhar para dentro, né? Só que devido à importância e à necessidade, até mesmo de sobrevivência nesse grau de hierarquia, que é a pirâmide de Maslow, né? Que primeiro vem a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança, a necessidade sociais, a necessidade de estima e, por fim, a autorrealização como um todo. Eu estava dizendo para o nosso amigo que não necessariamente precisa estar nesse último nível para começar a fazer uma introspecção interna, que é óbvio que todos os outros níveis, desde quando você está passando por uma necessidade fisiológica, seria possível você fazer uma introspecção diante daquilo que lhe compete na sua perspectiva para tentar compreender e passar a ter uma consciência de si mesmo. Qual que é a grande questão? É que eu acredito que nesse nível, que é o primeiro, que é a base da pirâmide, exige um esforço extremamente grande para que se você faça uma introspecção interna. Assim como no topo da pirâmide, que seria a autorrealização, não há tanta necessidade de esforço para que você passe a ter consciência de si, porque todas as outras suas necessidades básicas foram atendidas, então você consegue ter um tempo de calmaria, né? Tanto é por isso que isso entra um pouco no meu projeto da minha glória coletiva, porque eu acredito que nessa autorrealização coletiva poderia dar até mesmo tempo de se fazer de forma mais fácil essa introspecção interna. E uma coisa que é curiosa, que eu entendo, que eu acho que eu entendo, né, que isso aqui é minha mera humilde e insignificante opinião, que eu acredito que o nosso amigo também, a gente está aprendendo, a gente está querendo buscar compreender esses conceitos de uma forma mais profunda, é que, assim como é dito na Bíblia, né, que a gente está começando a fazer, a gente já fez, né, o grupo de leitura, está lendo um pouquinho cada dia, apesar que nessa semana, na rotina nova do meu novo emprego, o pessoal passando pelos seus desafios de cada dia, a gente não leu 2, 3 dias, então a gente vai ter que recompensar, a gente está pensando em recompensar no próximo fim de semana, mas tudo bem, que Jesus fala para nós fazer jejum, e talvez o tema de amanhã vai ser sobre jejum, e esses momentos de você se fazer de necessidade, e está chegando a quaresma também, isso é interessante, você ficar com falta de comer, falta de beber água, ou fazer nesse sentido o jejum, você começa a ter uma introspecção mais potente, espiritualmente falando, de consciência de si mesmo, porque são nesses momentos em que você faz o jejum, que você carece dessa necessidade fisiológica, que é a base da pirâmide, que é a parte mais difícil de você conseguir entrar numa introspecção. Eu acredito que são nesses momentos que você consegue, de fato, enxergar internamente, muito além daquilo que você poderia ter expectativa, né? Mas não sei, é algo que é minha opinião, não sei se o nosso amigo aí tem algo a complementar. Eu acho, eu tenho um ponto que enquanto você estava falando, me veio à mente. A necessidade do jejum, às vezes, eu penso, não é uma necessidade, né, mas a proposta dele é muitas vezes você sair tá? Às vezes você tá na pirâmide ali, você tá no nível de estima, de de conhecimento ou amizade, você tá no nível da amizade, e você nasceu com esse nível, né? Você teve a segurança da sua família e você nunca conheceu qual que é o nível da fisiologia. Então, assim, para você se redescobrir, acredito, ou entender a importância do nível que você conquistou, que seus pais conquistaram para você, é você retroceder a esse nível, entender o que é o nível da fisiologia, de como as pessoas estão preocupadas em sobreviver, para que você tenha então o esclarecimento de um todo, né? Que assim, a sua necessidade atualmente é que você só está pensando na sua própria necessidade ali, às vezes de fazer amigos, autorrealização, mas que quando você pensa sobre os passos que você não precisa se preocupar, você ganha uma significância para a vida muito grande, entendeu? Eu acredito que seja esse o principal
ponto de você fazer um jejum, por exemplo, de você querer. Aí a gente, assim, eu falei que é uma pirâmide que você tem degrau, mas o nosso amigo aí, ele contribuiu com um ponto muito importante que é você não precisa necessariamente passar degrau por degrau para conhecer, para se desenvolver espiritualmente ou socialmente, ou você consegue fazer isso nos degraus menores. E um exemplo disso é que como essa pirâmide muda, é, por exemplo, na época da Alemanha nazista, onde os judeus eles eram a casta social mais elevada, o nível social ali, conhecimento de filosofia, música, eram o e do dia para noite os caras voltaram a ter que se preocupar com fisiologia básica porque, sim, eles tiveram que se preocupar. Eles não poderiam mais se preocupar com filosofia, por exemplo. Eles estavam preocupados em sobreviver, basicamente. E outro ponto legal é, por exemplo, um monge ou um budista ou um, um pastor, não, um peregrino, por exemplo, que ele abdica de alguma questão, por exemplo, segurança, para conhecer verdadeiramente o que é uma realização pessoal ou que é um, uma espiritualidade maior, por exemplo. Que assim, não é necessariamente por a gente vem com isso incrustado na gente, de que existe esse degrau de necessidades inconsciente, que eu preciso ter estabilidade para começar a pensar em tal coisa. Mas na verdade, às vezes como a gente vê isso é uma insegurança de que a gente não vai conseguir viver por mais tempo do que o necessário. É tipo assim, da mesma forma que o instinto sexual, por exemplo, é uma necessidade que se a gente parar pra pensar, a gente não precisa, mas a gente sente, a segurança é um instinto também que a gente precisa ter, entendeu? Mas que, na verdade, se a gente parar pra pensar, às vezes a gente pode abdicar ou não ficar tão preocupado quanto deveria e refletir sobre outro tópico, entendeu? Só que é instintivo nosso a gente seguir esses degraus para daí começar a pensar nessa realização pessoal. Eu concordo. Hoje Isso, eu usei até como exemplo de certos famosos, a gente falou sobre o Whindersson e tal, mas que às vezes a pessoa já tem todos os níveis, né? Toda a necessidade fisiológica atendida, a necessidade de segurança, a necessidade social, uma pessoa é muito sociável, a necessidade da estima e tudo mais, buscar respeito e reconhecimento dos outros, e até mesmo a autorrealização, né? Que seria o topo, né? O desejo de alcançar um potencial máximo, de já super comediante, né? E criativo e tudo mais. Só que mesmo assim, apesar de ter todos os níveis atendidos, talvez, não posso julgar, eu não sou nenhum especialista, não sou psicólogo nem psiquiatra, que é a minha mera humilde e insignificante opinião. Esse processo dele de perdão, de cura e de busca interna, talvez não foi atendido naquilo que lhe compete na realidade dele. Ele passou por vários desses níveis, né? Porque quem conhece a história do Windows e tudo mais, então ele teve um desenvolvimento muito grande, chegou no último nível, mas talvez a felicidade não está necessariamente no nível em si que ele está, mas sim algo de encontrar internamente para encontrar essa paz, serenidade e plenitude, eu acredito, né? Porque isso é um processo, né? Então não necessariamente o último nível te traz uma consciência maior e com uma compreensão do todo e te dá mais oportunidade de pensar. Pode ser algo negativo, né? Porque pensar muito sobre questões filosóficas da realidade em si pode trazer um desconforto tão grande que pode acontecer o que aconteceu, né? Mas eu não sei, né? Que seria já especulativo, uma opinião que não tem um valor técnico nem nada, né? Mas vendo de fora, eu espero que ele melhore e tudo mais. E todo mundo que esteja passando por alguma dificuldade, algum pensamento negativo e tudo mais, que procura ajuda técnica, mas nessa busca interna de auto-perdão, de conhecer as emoções e os sentimentos e puxar todas essas coisas de forma positivas, né? Que é no âmbito para uma auto-realização, que são as virtudes, né? E os valores, que é generosidade, sabedoria, justiça, paciência, humildade, gratidão e respeito e compaixão, antes de tudo, para si mesmo, para depois ter uma maior compreensão, seja um caminho que cada um busca para esse conhecimento, né? Agora fiquei um pouco confuso, eu acho que eu vou falar aqui mesmo, não sei se você quer falar alguma coisa, Gi? Lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, e que amanhã... isso eu acho que eu gostaria de prezar também.
É a minha mera e insignificante opinião, esse, esse tópico todo que nós tivemos essa conversa. Claro que Maslow já é amplamente conhecido e era um puta filósofo, mas que a gente só tá pensando sobre o trabalho dele, né? De uma forma um pouco mais abrangente no que a gente pensa sobre. Mas é a nossa opinião, é a minha insignificante e humilde opinião sobre, e que com certeza eu, Tá o mudando, meu né? Vai mudar, objetivo talvez é é, buscar é melhorar. sempre mudança essa opinião e sempre procurando evoluir. Esse é o principal tópico. E para evoluir, a gente precisa ter esse tipo de pensamento, muitas vezes, né? Tipo, precisa De conversa, né? pensar, às vezes, muitas vezes errado para evoluir. Bom, é isso. Eu gostei de participar do vídeo aí. Obrigado pelo convite e espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. E isso é para ficar como um diário, como um vlog, como um roteiro, não sei o que isso significa, mas que o nosso eu do futuro, talvez lá daqui 15, 20 anos, vai ter uma compreensão mais profunda